Paulo, já abriu aqui um monte de coisa. Vai. Eita, pleura. Bora lá, tá gravando aqui? Tá gravando. Quer desligar a tela ou se desligar a tela, desliga tudo? Eu não. Bora lá. Vamos nós, esse povo de Deus, dentro do meu coração. Então, por um infortúnio, eu e todas as crianças ficamos doentes semana passada. Tu tem o que? Firefox ou é o Chrome aqui? Não, o Vivaldi. Vivaldi. Não posso nem reclamar com tudo dos outros. Só gratidão, viu, do meu coração. Bora lá. github.com/qxcode PO/arcade. Eu botei para gravar o OBS, coloquei. Tá. Então vamos nós. Hoje eu vou ter que acabar compactando um monte de conteúdo numa aula só, porque teve aula da semana passada em vídeo que eu mandei, mas quem assistiu? Assisti um vídeo. O vídeo lá do banco, da bodega? Eu vi o primeiro, que você mandou na quinta. Na sexta eu ainda estava para assistir. Não, mas era para ter assistido os dois, aí vocês me lascam, porque a ideia é a gente usar o vídeo como aula da semana e não ter que ensinar tudo de novo na semana que vem. Aí vocês me lascam e se lascam, porque a gente tem que fazer um conteúdo todo corrido. O vídeo já era para não ter que fazer nenhum tipo de corrida, meu povo. Eu assisti os dois vídeos e tentei mexer lá no negócio do banco. Aí coloquei Então vamos ver aqui como é que a gente tenta compensar na medida do possível o tempo perdido aqui. MKDir, aula, deixa eu abrir dessa coisa de novo aqui. Então vamos lá. A aula de hoje então vai acabar ficando um pouquinho mais densa, que a gente vai ter que compensar o que vocês deveriam ter visto com o conteúdo de hoje, com o material que vocês vão ter que fazer para a semana que vem. Então a gente vai ter que ver ponteiros inteligentes, funções lambda, aplicações de filtragem e mapeamento e atividade da motoca. Então a gente tem 1h30 para fazer isso. Então vamos nós. Vamos ver se eu troco aqui de tema. Está muito... tema de cores. Claro V2. Bora. Include IOStream. Eu tô na linha? Não, a linha é mais para baixo. Hoje, agora não, tá? Agora não. Então vamos lá. Conteúdos que estavam no vídeo. Sim, mas pode usar, né? Para comprar as coisas. Pode. Eu que não vou usar aqui agora. Então vamos lá. O vídeo ele fala sobre construtores. Não tem um vídeo sobre construtores? Sim, eu vi. Esse foi o primeiro, ótimo. Primeiro, então eu não vou falar disso de novo não, vocês vão lá e assistam um vídeo sobre construtores. Porque ele vai explicar quando é que uma coisa é construída e quando é que ela é destruída. Por exemplo, struct coisa. E aí tem lá esse exemplo, eu tenho o construtor e dentro do meu construtor eu tenho um aviso lá de quando essa coisa nasce e eu tenho o destrutor, que é a invocação de quando a coisa é destruída, tá? E aí quando a coisa nasce tem um aviso dizendo std cout nasci, não é desse jeito que tem lá no vídeo? Sim, o Cian também colocou E quando o bichinho morre a gente tem morri. E aí toda vez que eu crio eu invoco o construtor. Quando ele sai do escopo, ele invoca o destrutor. O que é que não segue essa regra? Tudo que é alocado em heap, tudo que não é alocação estática. Estática é isso, coisa A, coisa B. Então a coisa A é criada, coisa B é criada. Elas estão numa pilha. Aí quando eu saio do escopo, eu saio desempilhando. Coisa B é destruída, coisa A é destruída. Se por acaso o meu escopo fosse assim, a coisa B estaria sendo destruída. Perdão, que eu estou com o teclado alheio, então. Coisa A é criada,
coisa B é criada, coisa B é destruída, coisa A é destruída, porque ele é criado na pilha e destruído na pilha. Se não entendeu, assista o vídeo, problema seu. Vamos lá. O que é que foge a essa regra? Aquilo que é alocação dinâmica. Quando a gente cria algo com alocação dinâmica, new coisa, eu também estou invocando o destrutor, o construtor. Estou invocando o construtor bem aqui, na hora do new. Isso daqui não cria uma coisa. Isso daqui cria um ponteiro para guardar uma coisa. A coisa é criada aqui no new. Essa coisa é alocada na heap, ou seja, não na memória estática, mas na memória dinâmica, e só vai ser destruída se eu chamar o delete. Se eu não chamar o delete, isso aqui funciona no teu VS Code? Não. Tá. Nasci e morre. Quem é que está morrendo aqui? O A. Só o A. O B não morre porque o B só morre quando eu chamo delete. Delete B. Então, deletar um ponteiro. Na verdade, isso aqui não faz nem sentido, né? Eu teria que fazer assim. Coisa B. E aqui eu faria B recebe new coisa. E aqui delete B. Pronto, agora faria sentido. Tá reclamando de quê, rapaz? Ah, que eu não estou usando para nada. Tudo bem. Tá, primeiro a gente não deveria fazer isso, tá? Variáveis cruas, como ponteiro, eles devem ter alocação de inicialização no PTR. E aqui eu tenho que eu estou criando A, criando B, e depois eu deleto A e deleto B quando eu chamo delete, tá? Para que a gente não precise fazer o processo de alocação manualmente, eu esqueci de criar na planilha, mas eu passei a atividade, vai ter um linkzinho na planilha. Eu pedi para vocês darem uma pesquisada em 2 linguagens sobre como é que funciona a alocação de memória. Vocês viram essa mensagem, não viram? Pronto, então você pega lá, a alocação em C++, tudo é controlado, quando cada elemento nasce, quando cada elemento morre. Só que em cada linguagem é feito de uma forma diferente. Algumas linguagens usam contagem de referências e garantido na contagem de referências que aquilo dali vai ser destruído. Outras deixam a cargo do gerenciador de memória, do Garbage Collector, e eu quero que você escolha 2 linguagens e veja como é que é o processo de alocação de memória, estude um pouquinho, e aí você coloca lá a marca na planilha, tá? Existem também formas inteligentes, né? Inteligentes assim, automáticas de fazer gerenciamento de memória, e elas estão aqui no Memory, que eu acho que também está lá nesse vídeo sobre construtores, ou não? Está em outro vídeo, de construtores não tem isso não? Shared PTR. Então, se tu não lembra é porque não tem, tá? É no vídeo 2, né? No vídeo 2 sobre a bodega. Pronto. Então, uma forma de a gente fazer a alocação, gerenciamento de memória automático, seria através desse que a gente chama de wrapper, né? Invólucro, empacotador. Né? O Shared PTR, ele é capaz de gerenciar memória na heap, ele é capaz de gerenciar a memória e se livrar dela quando eu precisar. Por exemplo, se eu quero guardar a memória para uma coisa, eu posso criar esse ponteiro aqui, que vai ser capaz de guardar a memória de uma coisa. Quando eu precisar fazer a alocação, eu posso fazer assim, make shared. Como eu estou criando para uma coisa, eu digo que eu estou criando para uma coisa e aqui eu passo os valores do construtor dessa coisa. Como coisa não tem nenhum construtor, eu não vou passar nada. Se tivesse, como por exemplo aqui um nome... Valeu. Se tivesse aqui um nome, std, string, nome, nome recebe nome, nasci, nome, oh meu Deus, teclado alheio, estou clicando em tudo aqui que eu não posso, seta, nome, morre, ok. Então agora para criar uma coisa eu preciso passar um nome para ela, então o A vai ser, vou chamar de A, e o B eu vou chamar de B. Então olha aqui como é que é a construção do Shared PTR.
eu digo que eu estou criando um ponteiro, um ponteiro inteligente, né? Um ponteiro, na verdade, compartilhado. A gente só vai utilizar esse, existem outras variantes, existe o Unique PTR. Então, no caso, o PTR seria a abreviação de pointer. Exatamente. E existe o Weak PTR. Só que, de fraco. Para entender esses dois, a gente precisa de um pouquinho mais de maturidade e a gente não precisa deles agora. Então, por enquanto, a gente vai ficar só com o Shared PTR, que resolve tudo que a gente precisa. Em ED, a gente vai usar o Wiki PTR e os outros? Só se a gente fosse fazer árvores. Então, provavelmente o professor de vocês nem vai usar isso. Ok, show. Só quando for trabalhar com árvores e aí você precisasse de contagem separada. Mas assim, a maioria, provavelmente nem Shared vai usar. Qual é a vantagem do Shared PTR? Ele permite que você crie e atribua e copie livremente, como se fosse um dado que você copia e passa para um lado e passa para o outro e você não tem problema disso. O que é que ele faz? Ele conta quantas entidades ou quantas variáveis estão olhando para aquele bloco. Então, por exemplo, eu criei um ponteiro P, que não está olhando para ninguém. Agora P está olhando para essa coisa que eu criei, ó, você vê como é que a gente cria. Make shared de uma coisa, aí eu passo B. E agora eu não preciso mais lidar com isso. Eu poderia criar um outro ponteiro inteligente, shared PTR de coisa P2 e atribuir o P. Eu podia passar por parâmetro para uma função, eu podia devolver de uma função. Ele funciona como se fosse uma variável normal, que eu posso copiar de um lado para o outro. Então, isso burla o empacotamento? Não é que ele burla, é que ele vai ter um gasto, entenda assim, ele vai ter um gasto de uma contagem de referências que vai impactar de alguma forma no desempenho. Que é isso, por exemplo, o Java faz para saber se ainda tem alguém olhando aquela variável. Toda vez que você faz uma atribuição, ele tem como se fosse uma memória compartilhada que ele diz, ok, tem duas pessoas olhando para esse bloco de memória. Aí quando você atribui para outra referência, ok, tem 3 pessoas olhando para esse bloco de memória. Se uma delas sai de escopo, ok, tem 2. Se outra delas sai de escopo, ok, tem 1. Se a última sai de escopo, não tem mais ninguém olhando para esse bloco, eu já posso me livrar dele. É assim que funciona. Oi? Eu não estou conseguindo acompanhar. O P2 é o quê? P2 é outro ponteiro, é outra variável, outra referência. Mas ele recebe P como valor, então ele é igual a P? Ele está olhando para o mesmo bloco que P. Ele olha para esse bloco que eu criei bem aqui. Entendeu? Qual é a diferença? Por exemplo, vamos fazer de conta que eu estou aqui, ó. Peraí. P é para onde P está olhando. Aí quando você passa P como parâmetro para P2, no caso, o valor, aí o P2 olha para P também. Porque é isso que ponteiros fazem. Ponteiros, eles olham para alguém. Então você tem que esse P, ele não guarda uma coisa, ele é capaz de olhar para uma coisa. Quando você faz essa atribuição, ele está olhando para quem? B. Quando você faz isso, P2 recebe P, ele está mandando P2 olhar para B também. Então tanto P quanto P2 estão olhando para B. Se eu mandasse mostrar o valor deles, ele mostraria B, porque os dois olham para o B. Então, o que é que o Shared PTR faz? Ele fica fazendo o cálculo. Beleza, eu tenho P agora olha para B, P2 agora olha para B também. Só que os dois saíram de escopo, tá vendo? Quando eu estou nessa linha aqui, os dois não estão mais no escopo. Na hora que os dois estiverem fora de escopo, o B vai morrer. Sem precisar de um destrutor. Porque quem olhava para B já saiu do escopo. Então P foi desalocado, P2 foi desalocado, o último que sair apaga a luz. Essa memória é limpa? Exatamente. O que é que o Shared PTR faz? Ele controla quem vai chamar o destrutor. Chama o destrutor, o último que sai do escopo. Não interessa para onde essa memória foi mandada. Se foi mandada para main, se foi mandada para dentro da função. Na hora que não tiver mais ninguém olhando para essa memória, aí ele chama o destrutor. Então, a gente verifica assim, ó. A gente poderia imprimir P.
use count. Quantas pessoas estão olhando para o B? Pro B? Aí ele vai dizer que só tem uma pessoa olhando para o B. Se eu mandar bem aqui e perguntar quantas pessoas estão olhando para o B, ele vai dizer que tem 2 pessoas olhando para o B. Tá vendo? E aí quando eu saio do escopo, bem aqui, o B morre, porque não tem mais ninguém olhando para o B, e quando eu saio do escopo bem aqui, o A morre. Se eu tivesse criado esse cara aqui fora, dá um exemplo, tá? Outro exemplo para vocês. Vou criar ele aqui fora. Criei o P2 aqui fora, ele não está olhando para ninguém, e coloquei o P2 agora para olhar para P. Quando eu mandar imprimir isso daqui, quantos estão olhando B? Vai ser 1. Quando eu mandar esse daqui, quantos estão olhando B? Vai ser 2, porque P1 e P2 estão olhando B. Diz. Você quer perguntar alguma coisa? Mas não era que o P morrer porque o B saiu do escopo? Não. O B, ele é um bloco de dados. As variáveis aqui são P e P2. Sim. Tudo bem? O P, ele não sai do escopo aqui, porque o P foi criado aqui na 22. O P vai morrer na 29. Quando é que o P2 vai morrer? O P2 está sendo criado aqui na 20, então ele vai morrer só na 31. Ok? Então, se eu perguntar quem está olhando para B, quantos estão olhando para B, ele vai dizer 1. Se eu perguntar quantos estão olhando para B, ele vai dizer 2 aqui. Só que ele só vai morrer aqui no finalzinho. B morre, A morre. Como é que eu faço para matar o A antes? É só fazer o escopo do A acabar primeiro. Deixa eu mandar o A aqui para baixo. Pronto. Agora o A vai ter que morrer antes do B. A coisa dele está querendo na linha 24, né? Certo. Quando ela chegar a 26, ela vai... Não. Ó, eu estou criando o B aqui, mas eu estou guardando em P. O P foi criado na 22. Se por acaso eu tivesse chegado aqui na 29 e não tivesse feito essa atribuição, o B morreria. Ó, vou tirar isso daqui, o B vai morrer. Por quê? Porque na hora que o P morrer, o P se acabar, era o último que estava olhando para B, ele se livra do B, ele apaga a luz. Na hora que eu fiz essa atribuição bem aqui, o P morre, mas o P2 ainda está olhando para o B. Então o B não é hora de ir embora. O B só vai embora quando o último que estava olhando para ele apagar a luz. Na 30. Então agora o A vai embora primeiro. Ok? Então, por que é que o Shared PTR é útil para a gente agora? Porque ele permite criar um bloco de dados e eu posso manipular, alterar, passar esse bloco por referência, mandar de um lado, mandar para o outro, sem ter que ficar lidando com ponteiros crus, alocação, ficar dando new, ficar dando delete, saber se foi utilizado ou se não foi utilizado. Então a gente não precisa se preocupar com isso, por isso que o Shared PTR é útil. E ele vai ser útil quando a gente começar a fazer nossas composições de dados, que a gente vai ver daqui a pouco na motoca. Antes de chegar na motoca, vamos passar um outro recurso muito útil, que seriam funções lambda. Eu não sei se eu já falei isso, se a gente vai falar, eu falo agora, tá? Então, funções lambda são funções que existem tomara que ainda esteja gravando, né? É bom estar gravando, deixa eu ver. Tem como olhar se está gravando, tá? Vamos na fé, tá? Então, funções lambda, elas existem em todas as linguagens, tá certo? Qual é a diferença delas para funções normais? Funções normais, elas são criadas dentro de um escopo, como por exemplo isso daqui, int soma, int a, int b, né? Normalmente elas são dentro de um escopo global, e você não consegue passar ela como variável, receber ela como variável de uma forma fácil.
tá bom? Até dá, mas é uma coisa meio feiosa. Uma função lambda, ela é criada normalmente com essa carinha aqui, tá? Ela tem um nome, que eu não vou dar o nome dela por enquanto. Então, como o nome dela é feio, a gente vai chamar ela de alto. Daqui a pouco a gente dá um nome para ela. Ela tem ela tem um tipo, que seria esse alto, e o nome. Ela pode também não ter nome. A gente diz que está criando uma função lambda com essas duas chavezinhas. Isso se chama operador de escopo, tá? Daqui a pouco a gente chega nele. E aí depois a gente dá os nossos parâmetros e o corpo da função. Pronto. Ela se comporta como uma função normal. A cara dela é essa daqui. Então, por exemplo, se eu quisesse receber 2 inteiros e realizar a soma deles, era só fazer isso daqui. Return A mais B. Como é que escreve o nome dessa função? Esse nome aqui? Não. É Lambda. É assim. Lambda. Tá? Mas isso não é do C++, isso é conceito de programação. Então, uma função lambda é o que a gente chama de função de primeira ordem. Ou seja, ela se comporta como uma variável. Variáveis são elementos de primeira ordem. Ou seja, você pode criar em qualquer lugar, você pode atribuir, você pode passar por parâmetro. Tudo que você pode fazer com uma variável normal. Ok? Você joga uma variável para dentro de um parâmetro, você retorna a variável. Ela pode ser criada em qualquer lugar porque ela se comporta como uma variável. Tá? Então, qual é a cara dela? A cara dela é essa daqui. Um operador de escopo, a lista de parâmetros e o corpo da função. Pronto, isso é uma função. Estão vendo? Inclusive, depois de criá-la, isso daqui não é uma função? Não disse para vocês que isso era uma função? Se isso é a função, eu posso usá-la. Então eu vou usar agora para somar o 4 com o 5. E aí eu vou jogar isso dentro do C. Essa é a função que eu acabei de criar. Acabei de criar e já estou usando. Como é que eu uso uma função? Boto os parênteses e passo os parâmetros, correto? Ok? Para que é que serve isso daqui? Isso daqui é o que a gente chama de operador de escopo. Por default, no C++, a função lambda não enxerga o que tem do lado de fora. Isso muda de linguagem para linguagem. Você está em JavaScript, a função ela sempre enxerga todo o escopo do lado de fora. Você está em Java, também enxerga tudo. Em C++, por uma questão de controle, você pode dizer se ela enxerga tudo. Por exemplo, ela enxerga uma variável que está aqui do lado de fora. Int x recebe 0. Se eu quero que ela enxergue o x, eu poderia dizer, olha, eu quero que ela enxergue tudo. Eu posso enxergar o x, eu posso alterar o x. Eu quero que ela enxergue só o x, entendeu? Então, esse campozinho vai dizer qual é a visão dela sobre o que está no universo. Porque senão ela vai enxergar apenas os parâmetros. Como é que uma função dessas é útil? É útil quando você precisa criar uma função que só é útil dentro daquele bloco que você está. Então você não quer ter que criar uma função fora para utilizá-la ali, ou você vai trabalhar com alguma coisa que precisa de uma função e você não vai criar ela só para isso. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo do JavaScript. Quem é que já viu JavaScript? Não vou dar um exemplo do JavaScript. Vou dar um exemplo do Python. Python tem pelo menos, né? Então, assim, cada linguagem vai ter uma forma de criar a função lambda. Por exemplo, no Python, vale-me Deus, memória, volte. No Python, será que é assim? X, vale-me Deus, agora eu esqueci. X e Y, deixa eu ver se é isso. X mais Y, 4 e 5. Não, eu esqueci. Pera. Tem como rodar o Node online aqui? Tem? Tem não. Eu tenho o Replit.
Rapaz, as facilidades do mundo são impressionantes, né? Será que eu vou aumentar isso daqui? Espera aí. Bora, pai. Não aumenta não essa letra. Como é que aumenta isso daqui? Pronto. Como é que eu deixo claro aqui? Tem um botãozinho aqui em algum lugar para deixar claro, né? Naqueles 3 bichinhos assim, ó. Esse daqui? Não. Não, isso. Lá embaixo agora. Temas. Não, professor, é o último de baixo. Espera aí. Volta. Dá-me Nossa Senhora. Escolha bem tudo aqui. É ali outra coisa, só que lá no fim da lista. Agora o bicho não abre mais. Escolha bem tudo. De novo. No fim da lista. Aqui? Isso. Não. Não tem. É ali, eu acho que é. Pois é. Não, aqui é Teams. Não, é Isso. Eu cliquei aqui. não, o último. Em Linux. Vou. Deixa eu falar. Meu tempo tá acochado hoje. Meu tempo tá corrido. Tá, então eu vou usar já a biblioteca que vocês conhecem, tá? Vou usar aqui o include algoritmo. Lá no Estressados tinha uma atividade de fazer ordenação, não tinha? Using namespace std, using namespace fn. Pronto. Aí você vai lá, cria o teu vetorzinho, aí enche ele de elementos, include vector. Aí você cria lá o teu vetorzinho, tô na linha, né? Não precisa já que... Vector de int vet 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7. Obrigatoriamente precisa ter o nome vector ou pode ser qualquer nome pro vetor? Não, pode ser qualquer nome. Não, mas o início ali tem que ser vector. Tem. Não. Aí você quer ordenar, você pode só chamar um sort. Eu quero ordenar o meu vetor do começo até o fim. Já ordena. Não, existe função pronta para tudo. Vamos entender agora a necessidade das funções lambda. Fn, vamos aqui para o write vet, só para a gente ver o nosso vetorzinho. O que foi? Eu estou no canto errado? Não, eu estou dentro do breguesso. Pronto, aqui é o meu vetor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso também definir, na hora que eu chamo para a função, eu posso definir qual é a função de comparação. Quando é que um elemento vai estar à esquerda de outro elemento. Então eu precisaria aqui passar para ele uma função que compara dois inteiros e saber quem fica à esquerda. Eu tanto poderia criar uma função do jeito normal, o meu comparador que recebe o A e o B, bool A e B e retorna B menor do que A, e aqui eu passo a minha função de comparação, porque ele quer saber, o primeiro, quando é que eu digo que ele é menor do que o segundo? Pronto. Na hora que eu digo que eu quero que o B seja menor do que A, eu acabei de ordenar ao contrário. Ok? Só que não faz necessidade eu ter que criar uma função para isso, se eu só preciso dela bem aqui. Então o que é que eu posso criar bem aqui? Uma função lambda. Então qual seria a carinha dela? Eu vou criar uma função, e eu estou dizendo isso com esses dois chavinhas. Qual é a minha lista de parâmetros? São dois inteiros, porque o vetor é de inteiros, e eu vou retornar se o B, se eu quisesse
que o A viesse antes se A fosse menor do que B, eu faria assim, mas esse já é o comportamento padrão. Só que como eu quero ordenar ao contrário, eu quero que ele use esse critério. O B tem que ser menor do que A, e aí ele vai ordenar ao contrário. Tá? Então, é uma função que recebe 2 elementos do vetor e diz se eu devo manter ou devo alterar. Aqui também na marca. Hã? Tá meio pegando na porta. Ah, sim, na linha. Se deve manter ou se deve alterar. Se deve alterar. Que ele está ordenando. Exatamente. Então, no caso aqui, se B for menor do que A, ele vai colocar os elementos ao contrário. Entendeu? Então, existem muitas funções padrão do conceito de programação que, por exemplo, vocês ainda não usam, mas vão usar a exaustão, que seria, por exemplo, os conceitos de filter e map, que são conceitos que vêm da programação funcional, mas você tem em Python, tem em Java, tem em todas as linguagens. No filter, você pega apenas parte dos elementos de um conjunto e usa um critério. Então, por exemplo, eu quero só os ímpares. Se fosse para fazer na mão, em C++, se eu quero só os ímpares, eu teria que fazer tudo na mão. Seja um vetor de ímpares para todos os elementos do vetor. Se elemento mod, como é que eu faço na mão aqui? Se for igual a 1, aí eu vou fazer ímpares.push back de elemento. E aí no final eu tenho apenas os ímpares. Ok? Isso é uma operação de filtragem manual. Estou passando por todos os elementos do vetor. Se esse elemento satisfaz o meu critério, eu coloco ele na minha resposta, e aí no final eu tenho apenas os ímpares. 1, 3 e 7. Isso em programação é um comando de filtragem. Eu parto de um container, de um bloco de dados e pego uma parte desses elementos. Seria a mesma coisa, por exemplo, de eu dizer que do meu vetor eu vou fazer uma operação de filtragem. Tá vendo? Pega aqui do meu vetor eu quero apenas quais. Aí eu digo, seja uma função que recebe um inteiro, eu quero retornar se ele, mod 2, é igual a 1. Eu vou fazer uma filtragem no meu vetor, dizendo quais os elementos que eu quero. Quais os elementos que eu quero? Aqueles cujo resultado mod 2 é igual a 1. Isso daqui vai ser quem? Os ímpares. 1, 3, 5, 7. Ah, eu não quero que seja os ímpares. Eu quero que seja apenas os que forem maior do que 3. Tudo bem? Ok? O conceito de filtragem tá de boa? Eu pego e pego uma parte dele. Tá? A gente tem um outro conceito que é o de mapeamento. Mapeamento é a mesma coisa. Se eu quero o dobro, então eu poderia dizer o seguinte, ó, vector de int dobro. Aí eu vou fazer o quê? Para cada elemento no vetor, vou fazer dobro.pushback de elemento, vou fazer quadrado. Não, vezes 2. Elemento vezes 2. E no final eu tenho que dobro contém cada um deles passado pela função, pegado o resultado. Qual é a minha função? Elemento vezes 2. Então, dobro vai ter todos esses caras, o resultado deles passando pela função. Vai ter quem? 2, 8, 4, 6, 10, 12 e 14. Então, se eu mandasse mostrar o que é que tem em dobro. Beleza? Se eu quisesse
Então se eu quisesse, digamos assim, fazer a mesma coisa do filter, usaria o map também? Ou o map usa, tem uma... Mesma coisa. Então eu poderia dizer o seguinte, ó, imprime para mim, eu quero fazer um mapeamento no vetor na seguinte função: para cada elemento eu vou retornar elemento vezes 2. Então, Fn. Tá? Então ele vai pegar cada um desses elementos, passar pela função e jogar dentro do vetor resultante disso daqui. Dentro do map e o filter, precisa usar indicar de qual biblioteca eles estão vindo mesmo? É porque o map na STL é um container. O map da biblioteca funcional, ele é uma ação. Então ele tem que saber de onde é que você está fazendo. A mesma coisa com o filter? Mesma coisa, não, do filter não. O filter não tem ambiguidade não. Tá. No caso, se tivesse usando... Porque tem tipo os namespace para essa biblioteca aí, né? Isso. Só que aqui você tem um conflito de nomes. Você tem map em ambas as bibliotecas. Aí ele vai dizer, ei, eu não sei de qual biblioteca eu vou usar. Aí você tem que dizer. Tem que falar da FN. Tá. Essas ações, elas já têm nativas no C++. Só que é mais feioso de usar. Não é tão fluido quanto nesse formato por uma questão, por alguns conceitos e critérios. Então a ideia aqui é tentar simplificar para mostrar o conceito. Vamos agora para o conceito de pipeline, tá? Em JavaScript, em Rust, em Java, você tem o conceito em Haskell, você tem o conceito de pipe, que é o quê? Presta atenção, foca aqui na meta. Você pega o dado e sai passando ele por uma função atrás da outra. Você pega ele e filtra, e depois dobra, e depois transforma, e depois pega só o topo, entendeu? Ao invés de ir empacotando, seria a ideia de ir passando à frente. Então, vamos aqui, eu vou fazer agora da seguinte coisa, tá certo? Vou partir do vetor e eu quero remover o primeiro e o último. Então eu vou fazer assim. E agora esse daqui vai ser o nosso operador de pipe. Para remover o primeiro e o último, eu vou dar um slice indo do primeiro até o -1. Para quem já viu, quem já trabalhou com Python sabe que é assim, né? Que a gente remove os finais. Então agora o meu vetor tem quais elementos? 4, 2, 3, 5 e 6. Que eu fatiei. E aqui a gente tem no Python e no JavaScript, né? Removendo o primeiro e removendo o último. Se eu quisesse remover o penúltimo também, -2. Tudo bem? Pronto. Se eu quisesse só remover o penúltimo, mas sem remover o último? Não dá. Não dá, né? Não dá, você tem que cortar em algum canto. Tá certo? Ok. Aí agora eu quero fazer um filtro. Quero filtrar. E aí eu vou filtrar, dado o meu critério, é tudo que é ímpar. Então, seja X, eu vou retornar, vou fazer assim, para ficar bonitinho. X mod 2, não, tudo que é ímpar. X mod 2 igual a 1. Então, vamos lá. Removi o primeiro e o último. Deixei apenas os ímpares. Então, eu vou ter quem agora? O 3 e o 5 só? Só o 3 e o 5. Concorda? Todo mundo comigo? Só que eu não vou parar por aí. Agora eu quero elevar ao quadrado. Então, eu vou fazer uma função que pega o meu elemento e vai retornar x vezes x. O que é que eu tenho agora? Eu tenho um vetor que tem 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25. Beleza? E aí agora eu quero juntar utilizando o operador de 2 pontos. Então a minha saída vai ser o 9, 2 pontos, 25. E aí no final eu posso dar um write para imprimir isso daqui.
barra que você está colocando esses comandos? Essa barra que você está colocando? É o pai. É o conceito de pipe. Entendeu? Do C++ 23 a gente está usando ele assim. Perceba que aqui o nome das funções ela é tudo em maiúsculo, tá? Porque uma função ela é feita no modo normal, tudo em minúsculo, e aqui tudo em maiúsculo. É a mesma coisa se você tivesse lá em Rust, você usaria o pontinho, porque todos eles são objetos. Seria vet.slice, .filter, .map, .join, .write. Mesma coisa se a gente tivesse lá no JavaScript. Seria slice, se você tivesse no Haskell, seria um i comercial duplo. Entendeu? A ideia é que, ao invés de pensar em pegar o resultado, jogar dentro de uma função, e de pegar esse resultado, jogar dentro de uma função, e pegar o resultado, jogar dentro de uma função, a gente tem uma esteira lógica, onde eu vou fazendo um elemento após o outro. Ok? Percebe? Eu tenho o vetor, removo o primeiro e o último, depois eu pego apenas os que são os ímpares, depois eu dobro isso daqui, depois eu junto com 2 pontos e depois eu imprimo. É basicamente uma esteira de funções. Do Mario. Uma esteira dentro de funções, onde o próximo passo pega o resultado do passo anterior e a gente sai fazendo o que a gente chama de composição de funções. Legal? Ok? Então, se vocês estiverem lá no Java, deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo para mostrar. Deixa eu ver se o Vivaldi, cadê tu, Vivaldi? Deixa eu pegar aqui, papapá. Você tem alguma semelhança com sobrecarga de função? Não. Deixa eu pegar aqui um exemplo do Java. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. É que vocês não vão ter acesso não, porque vocês não têm acesso às respostas. Pronto, tá aqui, ó. Achei. Tá vendo? Olha como é que o Java transforma um vetor, tô bem na linha, né? Transforma um vetor em um texto. Ele parte do vetor, aí manda transformar o vetor dentro como um fluxo. Depois do fluxo ele manda coletar, e aí quando ele manda coletar ele diz qual é o coletor que ele quer, entendeu? Eu poderia emendar isso daqui, eu transformo num fluxo, depois eu faço um filter, depois eu faço um map e no final eu mando juntar tudo. A mesma coisa, só que isso daqui é em Java. A gente teria no caso aqui os pontinhos para dizer qual é a sequência das ações que a gente está fazendo. Tudo bem? Tá. Então vamos lá. Bora para o próximo conteúdo. 11 horas, tenho 1 hora ainda. Oi. Tá. Ó, é um exemplo legal. Deixa eu pegar aqui os estressados. É um caso desses. Olha aqui os estressados. Quando a tua informação chega, ela chega da seguinte forma. Quando o teu vetor chega lá na entrada, ele chega assim. 1, 2, 5, 4, 1, 2, 3, 5. Tá certo? O teu vetor ele chega desse jeito. Então, quais seriam os passos que eu precisaria fazer para sair de um texto para um vetor de inteiros? Então, primeiro passo, então imagina que seria pegar o teu texto e remover esses carinhas aqui, o primeiro e o último, tá vendo? Eu tô bem na linha aqui, né? Eu teria que remover o primeiro e o último, então eu faria um slice, removeria o primeiro e o último. Depois de fatiar, ele me retorna um vetor, só que eu não quero um vetor, eu quero que ele volte a ser texto, então eu vou mandar juntar todo mundo. Então agora ele é um texto de novo. Eu tenho agora isso daqui de dentro. Tá todo mundo separado por vírgula, então eu vou mandar dar um split nas vírgulas. O split ele pega o meu texto, o separador e me retorna um vetor. Então beleza, então agora eu vou fazer um split
e o meu split vai usar a vírgula. Agora eu tenho o quê? Um vetor de textos, porque é isso que o split faz. Eu tenho um vetor de textos, mas eu não quero um vetor de textos, eu quero um vetor de inteiros. Então o que é que eu tenho que fazer? Fazer um map para transformar cada texto em um inteiro. Então eu faria um map que vai pegar que vai me pegar cada elemento e retornar o inteiro. Então isso daqui é o que tem bem aqui. Eu criei uma função lambda, porque eu só vou precisar dela aqui na main, que pega um texto, e aí desse texto ele remove o primeiro e o último, depois ele junta tudo, depois ele quebra usando o separador, e depois ele transforma todo mundo inteiro usando o map. Então, eu não espero que vocês entendam todos esses conceitos, porque esses conceitos, eles são conceitos comuns de todas as linguagens de programação, que a gente vai pegando aos pouquinhos quando a gente vai fazendo. Então, qual é a ideia que eu quero passar para vocês? Principalmente para o pessoal que fez os estressados. Vocês podem ter feito da forma mais bruta e manual possível, entendeu? E isso é útil, principalmente quando a gente está aprendendo a fazer aquela manipulação de dados grosseiro, está pegando o macete de como é que usa vetor, controla variável, cria vetor auxiliar, manda para um lado, manda para o outro, beleza, ótimo. Só que depois que você faz essa manipulação, aprende a manipulação manual, já existem conjugados de funções que acabam chegando no mesmo resultado com menos chance de erro, entendeu? Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer a disciplina de programação funcional, que eu acho que é opcional para vocês, ou não? Só é obrigatório para CC? Uma disciplina muito útil, tá certo? Porque assim, vocês vão acabar vendo programação orientada a objeto de qualquer forma, quando vocês forem aprender Java, mas programação funcional, ajuda a entender melhor como é que a gente faz esse amontoado de funções trabalharem juntas de forma fluida. Bora para o próximo sequência? Bora para o próximo? Então isso aqui era para fechar aquela ideia dos estressados, e aí a gente pode continuar com eles mais para frente. Preciso fazer agora a motoca com vocês, porque da motoca vocês vão fazer a lapiseira. Então bora aqui para a motoquinha. Depois a gente volta pro porquinho, tá? Eu não esqueci dele não. A gente tem duas atividades aqui. A gente tem o grafite, a motoca, aí depois a bodega, que é o vídeo, pula, lapiseira, por enquanto, deixa o tabuleiro para lá. Vocês vão fazer o grafite e a lapiseira. A diferença, eles são praticamente muito parecidos com a motoca que a gente vai fazer agora. Por que eu preciso fazer a motoquinha com vocês? Porque eu preciso passar o macete de como é que funciona uma agregação, tá? Que seria a motoca e a criancinha. Tá vendo esse menino? Se a motoca for destruída, o menino vai junto? Idealmente não, entendeu? Você salva o menino antes. Fosse um gato, eu até deixava perecer, mas uma criancinha a gente vai salvar, tá certo? Ok? Então como é que vai funcionar aqui? Deixa eu mostrar o diagrama de classe. A gente tem uma pessoa, e a pessoa vai ter idade, nome, construtor, get, set, beleza? E a gente tem aqui o nossa primeira relação de multiplicidade. O que é que ela diz? Que uma motoquinha, você lê assim, tá certo? Uma motoquinha vê, enxerga uma pessoa. Vê, enxerga, guarda uma pessoa. Mas ela não tem a posse. Por isso que o nosso losangulozinho é aberto. Tudo bem? Significa, como ela não tem a posse, que provavelmente não é ela que vai criar essa pessoa, e o ciclo de vida das duas não está entrelaçado. A moto pode se acabar e a pessoa vai continuar vivendo. Tá bom? Qual a agregação? O número da questão? É o 003. A agregação é o termo. Então, tem coisas que vão ser agregação, ou seja, são entidades com tempos de vida separados,
e tem coisas que vão ser composição. São entidades que não fazem sentido ser separados. Por exemplo, um item de um pedido de um restaurante não faz sentido fora daquele elemento. Como, por exemplo, o contato de uma lista telefônica só faz sentido na lista telefônica. Não faz sentido, é um contato. Um contato de quê? De lista telefônica. Então, se eu acabo com a lista, se eu deleto a lista, eu deleto os meus contatos juntos, porque a lista telefônica, a agenda telefônica é quem cria e guarda os contatos. Tudo bem? Então, a gente vai passar por uma série de exemplos. Vamos pegar aqui um bem icônico, tá? A lapiseira e o grafite. É a lapiseira que cria o grafite? Não. A lapiseira recebe o grafite é criado em outro lugar. A lapiseira recebe o grafite, usa o grafite, manipula o grafite, gasta o grafite. Quando termina o tempo de vida do grafite, sobra aquele toquinho, o que é que a gente faz? A gente tira o grafite da lapiseira e joga fora. Então você vê que elas se relacionam. A lapiseira guarda o grafite, mas ela não é aquela que possui, que cria e que destrói o grafite. Ela só referencia e guarda. Tudo bem? A mesma coisa com a motoca e a criança. Mesmo que a motoca referencie a criança, tá vendo aqui, ó? A motoca referencia a criança, não é a moto que cria a criança. A criança é criada fora da moto e passada para a moto. Então, como é que a gente faz esse tipo de relação? A gente poderia escrevê-lo assim, ó. Ô Copilot, como eu queria que você estivesse aqui para me ajudar, para dar um acelera na aula. Bora. Então eu tenho aqui uma criança. A minha criança vai ter uma idade e um nome. E eu vou ter aqui o construtor que vai receber fazer a ordem separada. Que vai receber o nome e a idade. Como eu estou aperreado, eu vou colocar aqui nome inicializado com nome, idade inicializado com idade. É outra forma de inicializar. É outra forma de inicializar, outra hora eu explico. Aí agora eu poderia criar os gets e sets, mas como eu estou aperreado, não vou criar. Eu vou botar isso daqui como uma struct para ser público. Não, eu preciso criar, porque eu preciso explicar outra coisa. Oh, glória! Feriado e doença é uma... Feriado nem tanto, mas... Não, feriado também, porcaria. Bora lá. Então, esse bagulho aqui vai ser público. Tá muito rápido, pessoal? Tá médio rápido? Não, tá... pra mim tá... Tá o nível de sempre. Então, bora lá aqui, ó. Então, agora eu vou criar os gets e sets. Int, get, idade, return, idade. Agora eu vou ter o meu int, get, nome, return, nome. Ok, plá, plá, plá. O que é que eu fiz errado aqui? Ah, tá. Na int não, é string, get, nome, recebe nome. E agora eu vou passar um macete importante, tá? Sugestão: para todas as classes que você criar, você cria um método que transforma essa classe em string. Vocês já tinham feito isso na outra atividade ou não? Fazer não, sempre estava pronto. Tá, tudo bem. Então, mesmo que não esteja, vou fazer aqui, tá certo? Até porque no futuro, eu acho que essa semana vai ser a última que vocês vão receber as coisinhas prontas. É sempre útil criar um string. Mas vamos lá. A gente em C++ precisa de 2 passos para isso. Nas outras linguagens a gente só precisa de 1, tá? A gente só precisaria de 1 passo, mas eu vou simplificar com 2. Primeiro, a gente vai ter um método aqui para gerar string. Então eu vou retornar nome mais 2 pontos mais toStr de idade. Então pronto. Esse toStr, só lembrando, é da fn, tá? Se você quisesse chamar da biblioteca padrão, seria std toString, mas eles não transformam outras coisas. Ele só transforma inteiro, float, esse tipo de coisa. Então esse daqui ele transforma praticamente qualquer coisa, tá?
ToSTR. Então vamos aqui. Pode usar o format para facilitar algumas coisas. Ok. Vamos lá, onde é que eu quero chegar? Poxa, é nome aí. O quê? Essa idade ali no parâmetro. Mas ele tá usando. Não, ele está passando. Aqui é só para transformar em texto. Ele está passando o parâmetro nome, aí ele concatena com o texto, depois concatena com A idade. Porque esse negócio aqui é um inteiro. Eu não consigo somar um inteiro com a string. Ah, entendi. Entendeu? Aí eu tenho que transformar para string para poder juntar. Outra forma também que vocês vão acabar vendo seria o uso do string stream. Tá certo? Você cria um fluxo e aí você joga para dentro desse fluxo como se estivesse jogando para o Cout. Seria SS, nome, 2 pontos, idade. E aqui jogando para cá você não precisa fazer a conversão, porque o próprio fluxo vai fazer as conversões para você. E no final você retorna ss.str. Muito, muito útil isso daqui. Vamos saber. Então você pode usar aqui a biblioteca SSStream. Tá? Então bora aqui. Beleza. O que é que esse str me permite? Me permite transformar uma entidade que eu criei, criança José. José se chama José e tem 5 anos. E permite transformar isso em texto, de forma que eu consiga escrever stdcout josé.str. Então o str é quem vai transformar esse breguesso para mim em texto. Então agora eu consigo transformar o José objeto em texto. Como foi que ele chegou nesse José 2.5? Rodando esse método que estava bem aqui. Bota o nome, bota 2 pontos e bota a idade. Tamo junto? Beleza? O formato default da linguagem não é esse. Em Java, JavaScript, quando você cria um método com esse nome, toString, exatamente desse jeitinho, esse método ele já está meio que vinculado, enganchado, pendurado, engatilhado, para quando você tentar na marra transformar esse breguesse em texto, ele vai lá, epa, estão tentando me transformar em texto, eu sou um objeto, cadê? Aí ele vai lá e chama o toString. Então no Java você tem isso, JavaScript você tem isso, no Python você teria isso. Então cada linguagem você tem um método padrão de transformar aquele breguesso num texto. Só que C++ ele não funciona na base de texto, ele funciona na base de fluxo. Cadê, Carniço? Tá? Então o jeito padrão de lidar com C++ é ensinando ele a converter o breguesso em fluxo. Então assim, outro dia a gente entra mais nessa ideia aqui, mas vocês vão encontrar essa linha em quase todos os códigos que vocês forem passar. E ela faz o quê? Ela diz o seguinte: OSStream operator std OSStream OS. O que é aquele símbolo grego ali? Explico já. Criança C. Tá. Isso daqui é o que a gente chama de sobrecarga de operadores. Eu estou dizendo, se por acaso alguém tentar mandar uma criança para um fluxo de saída, seja ele o Cout, seja ele um arquivo, seja ele um string, seja ele qualquer fluxo de saída, é assim que ele vai fazer. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. E aí vocês vão achar isso daqui, c.str. O que é que eu estou dizendo? Eu estou engatilhando valor inicial de referência para uma não constante deve ser L-value. Desculpa. Vocês vão encontrar isso daqui. Tá. Então, isso daqui é a forma de C++ dizer, ei, se você estiver mandando alguém para um fluxo de saída, rode esse código. Isso me permite mandar o José para o Cout. Isso me permite mandar o José para um arquivo. Isso me permite mandar um José para o texto.
Porque ele vai encontrar, opa, isso daqui é uma criança, isso daqui é um fluxo de saída, isso daqui é um operador menor. Tem algum método que me ensine a mandar uma criança para um fluxo de saída? Tem. Tá onde? Tá aqui. Entendeu? É feio? Não, não é feio. É horrível. A coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Mas é assim que a linguagem funciona. Então, assim, entendido o que é que ele faz, você não vai precisar manipular isso daqui. Você precisa entender que ele entende que se eu precisar mandar uma criança para a saída, é isso que ele vai fazer. E é esse código que ele vai rodar. Então, por isso que é mais fácil a gente ter o código que transforma em string aqui dentro, porque aqui nessa função eu só faço para cada objeto que eu criar, copiar, colar e invocar a função. Tudo bem? Aí você poderia fazer várias coisas. Por exemplo, a gente poderia criar um objeto... deixa para lá. Tá? Por que isso daqui é útil para a gente? Porque agora que a criança pode ser jogada na saída... Ficou legal essa frase. Eu posso fazer isso. Por quê? Porque a criança é algo que pode ser jogado na saída. Então eu consigo desenhar uma criança. Eu consigo inclusive criar um vetor de crianças, vector de criança, vet, que vai ter a primeira criança, vai ser a Bia com 5 aninhos, e a segunda criança vai ser o Léo com 11. E aí eu consigo mandar escrever o vetor. Por que eu consigo fazer isso? Porque o vetor é um vetor de coisas que podem ser escritas. Na hora que você criou esse método, você acabou de definir que a criança é algo que pode ser transformado em texto, da forma como o C++ entende um fluxo. Então ele pode ser tratado como qualquer outra coisa, que ele pode ser transformado em texto. Então você consegue, por exemplo, usar o write para escrever um vetor, uma lista ou qualquer outra coisa. Você não precisaria disso, agora você teria que fazer manual. Quer imprimir um vetor, aí você teria que fazer o laço manual, imprimir cada uma das crianças, uma de cada vez. Tudo bem? Então vamos lá. Expliquei a sobrecarga de operadores, expliquei a transformação em texto, agora para a próxima parte. Agora eu tenho que criar uma moto. Então a minha classe moto. Minha moto vai guardar uma criança. Só que para isso eu vou ter que, como eu não quero ter que fazer assim, criança C, porque se eu fizer isso eu vou ter que fazer alocação manual de memória, ficar dando new, delete, verificando se ela existe, se não existe. O que é que a gente vai usar bem aqui? Shared ptr para guardar uma criança. Criança. Tem alguma criança aqui? Não. Porque ele guarda a criança. Mas eu já criei a criança? Não criei nenhuma criança. Tudo bem? Então, se eu mandar... Vou fazer a mesma coisa aqui para a gente ter 2 níveis, tá? Eu vou ter criança e eu vou ter o tempo. A criança compra tempo para andar na motoquinha. É assim que existe, que funciona, tá? Então a motoquinha começa sem nenhuma criança, tá aqui o meu construtor, e o tempo zerado, tá? Time 0. Eu posso colocar uma criança na motoquinha, eu posso retirar a criança da motoquinha, eu posso comprar tempo para a motoquinha, e se eu compro tempo para a motoquinha, a criança pode sair dirigindo. É muito parecido com a atividade do carro. A novidade daqui é só a ideia de eu ter um objeto que eu vou criar fora da moto e vou passar para a moto guardar. Tudo bem? Então, vamos lá. Como seria o meu método inserir? Inserir recebe uma criança. Uma criança é um shared ptr de criança. No caso, eu estou chamando de criança, né? Criança, tudo bem. Shared ptr. Mas isso daqui é um saco.
Por que a gente não tem uma forma de fazer assim? Eu queria poder dizer assim, eu vou chamar de PTR criança, um shared PTR de criança. Pô, isso pode? Rapaz, se puder vai ser ótimo. PTR CRI. Eu chamava só PTR CRI, porque eu tô com preguiça hoje. PTR CRI. Pronto, vai ser agora, ao invés de eu ficar chamando shared PTR de criança, vai ser o PTR CRI. Funciona, pai. É só eu fazendo drama, mas eu sei que funciona. Tá? Então, você... Hã? PTR CRI. Então, assim, você pode criar alaias para tipos, né, desde que faça sentido. Então, um ponteiro para criança. Tô aperreado, hoje foi mal. Ok, como seria a nossa lógica para colocar uma criança dentro da motoca? Verifique que tem uma criança. Porque eu não posso botar uma em cima da outra, não vale escadinha, né? Então, como é que eu verifico se a criança da moto existe? Porque eu tenho que acessar o atributo, tá? Se desseta criança for diferente de nulo, e quando eu lido com ponteiros eu uso no PTR, se for diferente de nulo é porque ela existe. Então, se existe, então eu não vou aceitar, eu vou dizer falhou, já tem uma criança. Beleza. E aí eu já retorno. Se não tiver uma criança, se tiver uma criança, ele morre no if. Se não tiver, ele sobrevive ao if, eu chego aqui embaixo. E agora eu vou atribuir. Desse ponto, criança recebe criança. Perceba que quando eu estou lidando com o shared de PTR, criança, eu posso fazer a atribuição normal, entendeu? Como se fosse um inteiro, como se fosse um float. E o que é que esse cara vai fazer? Ó? Eu vou criar a criança lá na main, vou mandar para a função inserir, aquele bloco de memória vai ser copiado para cá, depois esse bloco de memória vai ser copiado para cá, e no final ele vai ficar armazenado aqui. E as variáveis intermediárias vão perdendo a referência dela, mas tudo bem, ela está salva onde eu queria salvar, isso é que era importante, e aquele bloco de memória da heap que eu criei lá na main vai ficar salvo aqui dentro. Ok, vamos agora remover a criança. Quando eu remover a criança, eu quero devolver a criança. Então, se eu quero devolver a criança, shared PTR, PTR CRI, remover. Para remover a criança, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se eu tenho uma criança. Se desse ponto criança for igual a nulo, eu não tenho criança, então eu vou só avisar, falhou, não tem criança, e aí eu já retorno. Se eu cair aqui embaixo é porque eu tenho uma criança. Se eu tenho uma criança, eu preciso de duas ações. Eu preciso, ação 1, zerar a criança que está aqui, porque ela não vai mais estar aqui dentro da moto, e devolver ela. Tudo bem? Preciso zerar ela no atributo e devolver ela pelo retorno. Assiste o vídeo, tá? Então, se eu zerar direto no atributo, desse ponto criança recebe nulo, eu perco a referência, eu não sei mais cadê ela. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Precisar de uma variável auxiliar. Auxiliar recebe, eu guardo a criança no auxiliar, zero o atributo e retorno ao auxiliar. Porque eu quero devolver a criança para o pai que está pedindo. Ei, cadê meu filho? Acabou o tempo. Sai, morre. Não, a gente não vai matar a criança, a gente vai devolver. Tá certo? Se vocês quiserem matar, no código de vocês. No meu eu vou tratar as crianças bem. Fosse gato, era outra coisa, mas criança não. Tá certo? Criança a gente tem que tratar direitinho. Gato pode. É tudo recurso didático para o aprendizado. O ser humano ele aprende melhor com situações em que envolvem os sentimentos viscerais de amor, proteção, entendeu? Então, né?
Bora lá. Ok, nosso remover. Vamos. Se eu estivesse fazendo o código com mais tempo, e se eu estivesse fazendo pela primeira vez, eu estaria fazendo um pouquinho, testando, fazendo um pouquinho, testando. Mas como o nosso tempo tá acochado, e eu já fiz esse código 500 vezes, eu sei que está certo, aí eu tô seguindo, tudo bem? Mas já está na hora da gente fazer amém. Bora fazer amém. Então eu vou criar aqui uma motoca, que é quem eu vou estar gerenciando, tudo bem? Por isso que ela precisa, eu preciso de alguma coisa para moto? Não. Por que ele não deixa eu criar moto? Ah, tá, porque isso aqui tá tudo como privado. Deixa eu colocar isso aqui como público. Blá blá. Mouse. Público, ok. Então eu disse para vocês que era para criar um método str, string str, e agora eu vou retornar o quê? Eu vou retornar o tempo mais toStr de time mais a criança mais toStr de seta criança. Bem na linha, né? Não, tô só compondo aqui a saída só para a gente poder imprimir. E aqui, para eu poder, vou copiar e colar, tá? Pegar isso daqui, e agora ao invés de imprimir uma criança, eu vou imprimir uma moto, e aqui eu vou chamar moto.str. É bem simples, né? Se a gente pensar assim, tá? Então, ok, se eu quisesse criar uma moto e mandar imprimir a moto, pronto, já dá. Vou criar uma moto, mandar imprimir a moto. É para aparecer a moto, vai, compila aí. Ok, tem algum return perdido aqui na linha 53. Tá, para retornar o que? Se não tem criança, eu tenho que avisar que não tem criança retornando no PTR. Tudo bem. Por exemplo, da camisa às vezes ele não atualiza, né? Ok, então tempo 0 e criança nulo. O professor está muito feio esse criança nulo. Então a gente pode fazer aqui algo um pouquinho mais interessante. Se criança for igual a no PTR, eu vou imprimir nada, senão eu vou imprimir des.criança.str, seta str, que é um ponteiro, ok? Se eu não tenho criança, eu vou colocar 4 tracinhos. Se eu tenho criança, eu vou imprimir o texto da criança. Vocês já viram o operador ternário? Eu acho que eu mostrei semana passada, não foi? Bem antes. Vocês viram, né? Logo no começo. Ternário, que era para ter visto em FUP. Se criança é nulo, transforma em 4 breguecinhos. Se não, transforma no texto da criança. Então aqui é para aparecer que na moto tem o quê? Não tem nada. Beleza. Vamos agora fazer o nosso loop. Vamos agora para o manual. Agora, faça para sempre. O que é que eu vou fazer para sempre? Eu preciso de uma linha fn input. Da minha linha eu preciso transformar nos argumentos. Vai ser fn.split de line utilizando o espaço. Agora eu preciso imprimir chave mais linha, e agora a gente vai para o if else. Se arg0 for igual a end, então retorna, não, dá o break. Se eu estiver fazendo um show, se arg0 for igual a show, então eu vou imprimir minha moto. Write de moto.
Se eu estiver pedindo para inserir uma criança, eu vou precisar do nome da criança e da idade da criança. Então, se eu estiver pedindo para inserir a criança, bora lá. Vou fazer por partes agora. O nome vem do primeiro argumento, args1. E a idade vem do segundo argumento. Idade vem do argumento 2. Só que eu não quero que isso seja um texto. Eu vou ter que transformar em inteiro. Pronto, agora eu tenho um inteiro. Agora que eu já tenho nome e idade, eu tenho que criar a criança e passar para a moto. Como é que a gente cria um shared PTR? Make shared de criança. E aí eu vou passar o quê? O nome e a idade. Porque é isso que a criança precisa para ser construída. Um nome e uma idade. Para poder passar como inteiro, pode usar tanto inteiro quanto mais eu tenho que Tá, é porque é o seguinte. Isso daqui é um texto. Eu preciso converter de texto para número. O mais converte de texto para float, para double. Tá vendo? O mais converte para double. E aí eu quero inteiro, aí eu converto de double para int. Eu poderia ter feito também na mão, assim, mandando o number para converter para número, de texto para double, e aí depois eu converteria para inteiro. Então eu preciso do mais para poder desfazer a string. Se fosse com a biblioteca padrão, seria um std string to inteiro. Também tem essa opção aqui. Stoy. O mais também resolve. Depois pode me mostrar de novo sobre o shared lá em cima, só para eu entender um pouco a sintaxe. Tá. O shared PTR, para criar, é só shared PTR. Por exemplo, eu vou deixar aqui o nome só para ficar mais... Você não precisa colocar aí comercial, assim, evita colocar qualquer coisa aqui, tá? Deixa só o shared mesmo. Então, qual é a ideia? Eu vou criar a criança bem aqui. Vou até criar com várias variáveis, tá? Tá vendo? E aí eu vou passar a criança para minha moto. Moto.inserir. O que é que eu mando para a moto? Uma criança. Então, ó, essa variável vai ser copiada para cá. Vai ser copiada para dentro do atributo e vai ficar lá no atributo. E as variáveis intermediárias vão perder as referências. E aí ela vai ficar guardadinha lá no atributo. Se eu não estivesse utilizando a alocação dinâmica, eu teria algumas dificuldades. Por exemplo, se eu desse um new aqui para criar, eu teria que ter certeza que esse bloco foi utilizado. Porque se ele não foi utilizado, eu teria que deletá-lo bem aqui. Então teria todo um jogo de manobra para não ter vazamento de memória. Ué, deu um new aqui, eu tenho que ter certeza que o bloco foi utilizado. Será que foi? Será que não foi? Usando o shared PTR, não interessa se ele vai usar ou vai descartar a criança. O shared PTR se responsabiliza por devolver a memória se por acaso eu não usei aquele bloco de memória. Quando é que eu não vou usar o bloco de memória? Quando eu tentar colocar uma criança numa moto que já tem criança. Criei o objeto criança, mas não utilizei. O shared PTR vai se livrar dele para mim. Caso eu queira, simplificar as coisas, eu posso, tipo, que o senhor fez antes, lá em cima, criar um apelido e atribuir ele o shared PTR. Eu fiz aqui em várias etapas, mas eu poderia ter feito em uma etapa só, né? Ficaria moto.inserir make shared de criança. Primeiro parâmetro seria o argumento 1 e o segundo parâmetro seria int de mais arg2. Make shared args2. Ok, o último passo, se eu quisesse remover a criança, se arg0 for igual a remover, o que é que eu preciso fazer? Só tirar a criancinha de lá.
Eu vou dar aqui um write de moto.remover. Então vamos lá. Se o remover me retornar um nulo, eu vou estar escrevendo nulo. Se ele me retornar a criança, eu vou estar escrevendo a criança. E muito importante, não esquece desse, senão comando inválido. Porque às vezes a gente escreve o nome do comando errado e aí acha que está chamando certo e aí não sabe que ele não está chamando coisíssima nenhuma, tá? Então bora rodar isso aqui para ver. Tá. Lembrando que você também pode rodar o teu código manualmente, por exemplo, como eu vou fazer agora. Você vai ficar no loop e vai dar os comandos manualmente. Então, se eu der um show, ele vai mostrar a criança. Agora eu vou mandar inserir o Josué de 10 anos. Se eu der um show, é para ter o Josué dentro da moto. Se eu tentar inserir a Melissa de 2 anos, que é a irmãzinha dele, nos ombros do Josué, ele não deixou. Ele não tem essa habilidade. Se eu der um show, ainda é para ter o Josué e não a Melissa. Agora eu vou tirar o Josué. Retirar, só retirar, né? Remover, pronto. Se eu mandar remover de novo, não tem criança, vai retornar nulo. E aí a gente terminou o nosso ciclo. O que é que tem de novo e interessante aqui? Do mais interessante, o nosso movimento de dados dentro do código. A criança, ela é criada aqui na main, você está vendo? A criança está sendo criada na main e durante o resto do tempo de vida dela, ela está aqui na moto, está sendo guardada pelo atributo da moto. Num sistema, numa relação que a gente chama de agregação. A moto não tem, ela guarda a referência da criança, mas ela não tem a posse da criança, o domínio da criança. Não é ela que cria, não é ela que instancia, não é ela que deleta. É como se você pensasse num carro. O carro, ele tem pneus, ele tem motor, mas são entidades com tempo de vida diferente. Você pode tirar o pneu do carro e o carro não vai deixar de existir, são separados. Você pode botar o pneu, você pode tirar o pneu, mas tem coisas que só fazem sentido se forem juntas. Por exemplo, não tem sentido uma janela sem a parede. Ou será que tem? Dá para você pensar uma janela sem uma parede? Não existe isso, tá certo? Então a janela, ela é posse da parede. Primeiro você tem a parede, da parede você cria a janela e não tem como você destruir a parede e deixar a janela lá. As duas têm que ir embora juntas. Tudo bem? Então é um conceito de tempo de vida. Tudo bem? Então o que a gente tem de atividade a partir de agora que a gente viu isso? E aí eu vou passar lá para vocês. Igual a motoca é o grafite. É o que a gente chama de problema homônimo. É a mesma lógica, o mesmo raciocínio, só que com um corpo diferente. Então vamos olhar aqui para o grafite. O grafite a gente tem uma lapiseira e um lead. Lead em inglês é grafite, tá? O teu grafite, ele tem dureza, espessura e tamanho. Thickness seria a tua espessura do grafite, 0,5, 0,3, 0,7. Hardness seria a dureza. Se você nunca viu, o grafite tem tipos, tem HB, 2B, 4B, isso é a dureza do grafite. Então o HB é mais duro que o 2B, que é mais duro que o 4B. A regra é, quanto maior, quanto mais mole, melhor de escrever com grafite, mais grafite gasta. Então se você tiver lapiseira, compre 2B, 4B, que você vai ver que é muito melhor de escrever, entendeu? Do que aquela carniça da HB, que só serve para arranhar. Então, não é questão de espessura, é questão de traço. Quanto mais duro, mais ele arranha e menos gasta. Então um traço duro é feito para desenhar, tipo assim, rascunho. E um traço mole, normalmente é quando você quer escrever ou fazer aquele traço mais grosso, mais encorpado. Entendeu? Então vamos lá entender qual é a lógica da lapiseira. Passo 1, você cria a lapiseira. Lapiseira tem um calibre, né? Um thickness, uma espessura, 0,5.
A tua lapiseira guarda uma ponta, tem um grafite na ponta, então o tip, ele guarda um grafite, ele vai guardar um Sharrock PTR de grafite, beleza? Depois, quando você quiser, você pode, quando você cria a tua lapiseira, você já cria ela dizendo qual é a espessura dela. Ó, a minha lapiseira é 0,5. E aí, quando você vai inserir um grafite, o grafite você cria na main, passando o calibre, o thickness, a dureza e o tamanho. Então, eu criei um grafite de 15 milímetros, HB 0,7. Aí você vai usar algumas regras. Para você, tem toda a sequência de regras aqui, ó. Para você inserir um grafite na lapiseira, primeira coisa que você tem que verificar é se a lapiseira já tem grafite. Se ela já tem grafite, você não pode inserir. Segunda coisa que você tem que verificar é se os grafites têm o mesmo calibre. Você não pode colocar um grafite 0,7 na lapiseira 0,5. Então, se não tem grafite e se elas têm o mesmo calibre, você bota o grafite dentro da lapiseira. Que foi a mesma coisa que a gente fez quando colocou a criança dentro da moto. Pega lá, recebe o Sharrock PTR e guarda a criança dentro da moto. Mesma coisa para remover. Você quer remover o grafite? O que é que você precisa testar? Se tem grafite. Tem grafite, você atribui nulo e devolve o grafite. Para não ser uma atividade exatamente igual, a gente tem um pouquinho de lógica para você quebrar a cabeça, que é a seguinte, e aí eu já vou facilitar aqui para vocês. Ó. Você percebe que quando você começa a escrever, você não consegue gastar o grafite todo? Sempre sobra um pedacinho de grafite na lapiseira que você tem que tirar manualmente? Então, como é que vai ser a lógica aqui? O teu método escrever, ele tenta escrever uma página inteira, tudo bem? Para escrever a página, primeiro passo, você verifica se tem grafite. Beleza, tem grafite. Segunda coisa, você verifica o quanto aquele grafite que está na lapiseira gasta para escrever a folha. Qual é a lógica? Quanto mais macio, mais gasta. Então, para simplificar, um grafite 2B vai gastar quanto para escrever a página? 2 milímetros. Como é que eu vou saber o quanto o grafite gasta? Você pergunta para o grafite. O grafite, ele tem 3 métodos, né? O primeiro método seria o pegar dureza, que é só o get normal, pegar tamanho é só o get normal e pegar espessura é só o get normal. O teu uso por folha, ele vai fazer um ifzinho lá. Se eu sou HB, eu vou retornar 1 milímetro. Se eu sou 2B, eu vou retornar 2 milímetros. Se eu sou 4B, eu retorno 4. Se eu sou 6B, eu retorno 6. Então você pergunta para o grafite, grafite, quantos milímetros você gasta? Aí o grafite vai dizer, eu gasto 6 milímetros. Aí você volta para cá, beleza. 6 milímetros. Isso aqui é uma lógicazinha, não é difícil, mas é um desafio porque são muitas coisinhas juntas, tá? O teu grafite, os últimos 10 milímetros, os últimos centímetros, você não consegue usar para escrever, tá? Tudo bem? Então, você tem ele ali 20 milímetros, aí você escreve, ele fica, sei lá, com 14, aí você escreve de novo, ele vai diminuindo. Só que você não consegue gastar os últimos 10. Então, você vai ter que gerenciar isso para você escrever ou avisar, não consegui escrever, a folha acabou pela metade. Por exemplo, você tinha 14 milímetros de grafite e precisava de 6 para escrever a folha toda. O que é que vai acontecer? Vai só restar 8. Não vai acabar com 8, porque você só consegue comer 4 milímetros. Quando chegar em 10, ele não escreve mais. Então a folha vai ficar incompleta. Entendeu? Então, você pega o teu grafite, ele tem 30. Aí ele precisa de 4 para escrever, ele vai para 26. Beleza, escreveu a folha. Mas se ele tinha 12 e você precisa de 4, a folha fica incompleta. Então é só uma lógicazinha de if else que vai queimar um pouquinho a cabeça de vocês, mas com paciência dá pra fazer. Ok? Quando vocês fizerem o grafite, tá? E assistirem o videozinho da bodega,
que é para vocês assistirem, tá? Na bodega tá lá explicando vetores e listas. Vocês vão evoluir do grafite para a lapiseira. A lapiseira é a mesma coisa que o grafite. A única diferença são 2 métodos. Naquela atividade passada, você só guardava o grafite na ponta. Então você pegava e botava o grafite na ponta e pronto. E tirava o grafite da ponta, só isso. Aqui não. Quando você coloca o grafite, ele vai para o tambor. O tambor é um vetor de grafites. Então você vai ter um vetor que vai recebendo todos os grafites. E aí quando você pode remover o grafite da ponta, e ao invés de inserir pela ponta, você puxa o primeiro que está no tambor. Então, quando vocês assistirem lá o exercício da bodega, vocês vão ver que a fila lá de espera é assim. Vai chegando gente no final da fila da bodega, e toda vez que o caixa chama, sai o primeiro da fila e vai para o caixa. E aí vai chegando gente na fila e o caixa 2 chama, sai a pessoa que é a primeira da fila e vai para o caixa. Aí você tem esse fluxo de informação. Vai chegando gente na fila, pelo final da fila, vai saindo do começo da fila e indo para o caixa. O caixa é um vetor, o caixa não se acaba, tá certo? O caixa é um vetor, então tirar alguém do caixa não é arrancar a cadeira do caixa e jogar embora. Tirar alguém do caixa é que nem a gente fez com a criança. Como é que eu digo que não tem uma pessoa ali? Eu coloco o quê? Nulo. Tirar alguém do caixa e ir lá naquela posição do vetor e dizer, ó, caixa 2 não tem ninguém. Caixa 2 recebe nulo. Só que tirar alguém do vetor é realmente tirar alguém da fila de espera é realmente tirar a pessoa da fila de espera. Aquela posição deixa de existir. Você percebe que conceitualmente são 2 coisas? Enquanto o caixa ele está sempre do mesmo tamanho, não muda. Colocar uma pessoa no caixa é colocar o objeto lá, e tirar a pessoa do caixa é colocar nulo. Na fila de espera é diferente. As posições vão andando. Eu vou realmente tirando aquele elemento da fila e a fila anda. Eu tiro aquele elemento da fila e a fila anda. Por exemplo, o ônibus, ele se parece, as cadeiras do ônibus, eles se parecem mais com o caixa ou com a fila? As cadeiras do ônibus, eles se parecem mais com o caixa ou a fila? Com o caixa, porque você aloca uma pessoa na cadeira do ônibus. Quando a pessoa vai embora, você não arranca a cadeira e leva junto. Entendeu? Você diz que aquela cadeira não tem ninguém, ou seja, você diz que aquela cadeira é nulo. Mas, por exemplo, o corredor, ele não é o caixa, ele é a fila, porque você vai socando gente no final. Só a diferença é que no ônibus você coloca pelo fim e retira pelo fim, né? É a ideia de pilha. Você vai colocando no final da pilha e vai removendo no final da pilha. No RU é a fila mesmo, você coloca no final e retira do começo. Então, essa atividade, ela demora só uns 15 minutos a mais do que a outra, se você já fez a primeira. É só pegar aquilo dali e adaptar. Beleza, agora o meu método inserir, ele ao invés de jogar na ponta, simplesmente vai socar no final do tambor. E na hora de puxar, eu vou verificar se tem na ponta e jogar do tambor. É só uma questão de lógica. Em termos de código é muito pouquinho. É só uma questão de abstração de como é que os objetos eles fluem dentro do sistema. Beleza? Tem trabalho suficiente para vocês fazerem. Eu sei que foi uma aula super densa, mas vai ficar gravado e se tudo der certo a gente consegue fazer o mix do áudio com o vídeo e vai ficar para vocês verem se estiverem dúvida em casa. Beleza? Agora vamos ver se gravou mesmo, né? Olha. Será que gravou? Não sei não.